ao futuro. Que os mortos falem. Quando homens vierem mover um alfinete ou pilar da fundação que Deus estabeleceu pelo seu Espírito Santo, deixe os velhos homens que eram os pioneiros em nossa obra falarem claramente, e deixe que esses que estão mortos também falarem, reimprimindo seus artigos em nossos periódicos. Recolha a luz divina que Deus deu e como Ele conduziu seu povo passo a passo no caminho da verdade. A verdade tolerou o teste do tempo e da prova. Ellen White, manuscrito 62 de 1905. Quando vir os homens dentro da igreja de Deus mover um alfinete ou pilar da fundação que Deus estabeleceu pelo seu Espírito, deixe o quê? Que os velhos homens que eram os pioneiros da nossa obra falarem claramente. Eles estão deixando. Nós estamos permitindo, irmãos, os adventistas históricos espalhados pela face da terra estão permitindo que os pioneiros falem claramente. Nós estamos reimprimindo seus escritos. Nós estamos revelando seus textos, as suas verdades. Nós estamos fazendo isso, irmãos. Nós estamos preservando a fé dos pioneiros, dos pais. Ela está dizendo que o quê? Que devem ser reimprimidos os seus artigos nos nossos periódicos. Será que a revista adventista, lá da Casa Publicadora, está reimprimindo os textos dos pioneiros? Será que algum dia eles vão reimprimir os artigos de Tiago White, de Uri Smith, de Joseph Bates, de Wagner, dizendo que Cristo foi gerado pelo Pai, dizendo que a Trindade é uma heresia católica, dizendo que a humanidade de Cristo é pós-queda? Jamais, nunca! Olha o que eu vou te dizer aqui, meu irmão. Se você está esperando a liderança, o povo se reavivar para se preparar para a volta de Jesus, você vai se perder. Sabe por quê? A mensageira diz que se nós esperarmos vir um reavivamento na igreja por parte da cúpula, isso nunca vai acontecer. Ela fala que nós devemos entrar na obra individualmente, cada um por si. Deus não vai mais atuar na igreja, meus irmãos, corporativamente. Ele tentou isso em 1888 e eles desprezaram. Agora Deus vai vir individualmente. É por isso que na igreja de Laodiceia, Cristo está a bater na porta de cada coração. Se você está ouvindo a voz do Espírito de Cristo, se você está escutando os toques no seu coração, abra a porta e aceita essa verdade, meu querido. Porque se você esperar pelos outros, sinto muito, você vai continuar preso nesse aposento de trevas e vai se perder. Mas é esta a vontade de Deus? Creio piamente que não. No passado, irmãos, Deus enviou profetas após profetas para ajudar o seu povo a volver da rebelião e da incredulidade. Mas, infelizmente, Cristo falou, eles apedrejavam um, espancava outro, matava outro. Irmãos, Cristo fez de tudo para reunir os seus filhos, como uma galinha faz com seus pintinhos debaixo de suas asas. Será que Ele está fazendo diferente hoje, neste momento agora? De forma alguma. Ele está agindo da mesma maneira, através dos seus homens, das suas mulheres, dos seus fiéis que estão sofrendo. Irmão, vocês não sabem o quanto eu sofri, irmãos, e tenho sofrido. Nunca imaginei que um dia ia ser excluído da minha igreja que tanto amo. Jamais imaginei mesmo que ia viver a situação que estou vivendo hoje nas mãos do meu próprio povo. O desprezo, o descaso, as calúnias. Só Deus sabe, irmãos, o que eu passei e tenho passado, e todos os demais irmãos, eu creio, que estão se posicionando ao lado da verdade. Sabe por quê? Porque nossos queridos estão sendo cruéis. Os nossos queridos não estão revelando o Espírito de Cristo. Os pastores estão hipnotizando eles. Estão apresentando a gente como leprosos, como gente da pior estirpe. Só Deus sabe, irmãos, o que os homens e as mulheres de Deus têm passado. O que passaram no passado. Mas estamos de pé. Estamos caminhando. A graça de Deus tem nos bastado, irmãos. Nós temos confiado no Senhor. Nós temos acreditado que, apesar de tudo, o Senhor continua na direção. E Ele vai guiar o seu povo triunfantemente até a reta final. Então, meus queridos, eu quero deixar bem claro que a nossa intenção aqui é tentar fazer com que esta luz brilhe sobre os nossos queridos. Esta é a grande verdade. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso propósito. A legítima igreja de Deus. Deus possui uma igreja. Não é uma grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20.
Ainda que Cristo esteja entre os poucos humildes, esta é a sua igreja, pois somente a presença do alto e sublime, que habita a eternidade, pode constituir uma igreja. Manuscritos Releases, 17 volume, páginas 81, 82. O que é a igreja de Deus? É uma catedral? É uma igreja oficialmente estabelecida, como a IASD? É as várias denominações? Não é nada dessas coisas, irmãos. Rótulo não entra no céu. Placa de igreja não vai salvar ninguém. Não importa se você é da Assembleia, da Congregação, se você é da Metodista, se você é da Católica, se você é da Pentecostal, se você é da Adventista. Não importa. O que importa é se você está vivendo à altura da luz que tem brilhado sobre sua vida. Se você faltar sem vida hoje, Deus é contigo, você é salvo. Deus tem uma igreja. Seus fiéis estão espalhados nas mais variadas denominações. Deus tem um povo em todas as igrejas. E Ele está chamando-os para a plataforma da verdade. Vem, vinde, aceite a verdade presente. E você, meu irmão adventista do sétimo dia, nominal, sinto muito, mas é verdade. Aceite o adventismo original, verdadeiro, legítimo, não adulterado, puro. E nós vamos constituir a igreja de Deus, a igreja verdadeira, que se firma no assim diz o Senhor. E não importa se é 1, 2 ou 3, não importa. Cristo vai estar no nosso meio. Nós temos nos reunido nas casas, irmãos, porque nossas igrejas nos expulsaram. Nós não somos mais bem-vindos. Os maus olhares, as indiretas do púlpito, só Deus sabe, meus irmãos. Não tem mais ambiente. A gente não está na igreja não é porque a gente não quer, é porque não tem mais ambiente. Eles não nos querem mais lá. Irmãos, recusaram para mim Santa Ceia. Eu vim tomar Santa Ceia depois de muito tempo, graças a Deus em primeiro lugar, e o irmão Silas que apareceu. E ali ministrou a Santa Ceia, porque o meu ex-pastor, porque não é mais meu pastor é Jesus Cristo, e os que temem a Deus, ele me recusou Santa Ceia. Ele deu a Santa Ceia para pessoas que não eram da fé, irmãos. O Berengar Adolf Daman. Mas para mim ele recusou Santa Ceia, irmãos. Tamanha frieza. Mas Deus não esquece seus filhos, meus irmãos. Deus ama seus filhos. E nós nos temos reunido nas casas, meus irmãos. Por quê? É assim que a igreja de Deus vai terminar. Ellen White viu em visão que a igreja vai terminar nos grupos, nos pequenos grupos. Porque lá dentro da igreja, lá na sinagoga, vai ser proibido falar a verdade, vai ser proibido adorar a Deus da forma correta e em verdade. Então, meus queridos, a legítima igreja de Deus se firma num assim diz o Senhor, e não num assim diz os concílios eclesiásticos, diz os pastores, enfim, diz os líderes. Entendeu? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Bem, meus queridos, eu quero concluir todas estas coisas que nós falamos aqui dizendo o seguinte, que a nossa igreja está precisando de homens. Sim, porque nós estamos vivendo num momento crítico, no momento em que precisa haver um despertamento, que demanda um posicionamento por parte de cada um de nós que tomamos o nome do Senhor. E sabe qual é a maior necessidade do mundo e também da igreja hoje? A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever, assim como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Sim, meus queridos, a igreja está precisando de homens dessa estirpe, desta fibra nos dias de hoje, porque nós estamos enfrentando uma crise, estamos vivendo num momento crítico e Deus está chamando você para ser este homem. Sim, meus queridos, a mensageira deixa bem claro que Deus não pode usar homens que em tempos de perigo, quando a força, a coragem, a influência de todos é necessário, Ele chama homens que se empenhem fielmente na obra de denunciar os erros que estão imperando no meio do povo de Deus. Queridos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos apresentar diante de nosso general e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim.
Porque assim fazendo, meus irmãos, esse reavivamento, esse despertamento que está ocorrendo na igreja, ele vai se intensificar mais e mais. E quanto mais e mais isso for, mais e mais nós estaremos abreviando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso me faz lembrar do que a mãe me dizia sempre quando criança: meu filho, você paga para não entrar numa briga, mas se te forçarem, você paga para não sair. E sabe, meus queridos, os anos passaram. E hoje não se trata de briga de escola, de briga de vida, de briga de vida. Hoje é de uma briga espiritual. Sabe, irmãos, nós estamos numa guerra. Não é guerra de canhões, de caças, não é guerra de armas. É uma guerra entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre o santo e o profano, entre a verdade presente e a nova teologia, entre a Bíblia e a tradição, enfim, entre a igreja remanescente e a nova organização. Nós estamos nesta guerra, meus queridos, e essa guerra tem um campo, é a sua mente, é o seu coração. A grande questão é: você vai sair vitorioso ou vai ser derrotado? Dependendo da sua decisão neste momento, em torno dessas coisas que você ouviu, você vai ser um grande vitorioso. Mas, dependendo também da sua decisão, você já é um derrotado. Mas, que você seja um vitorioso. Que você faça a escolha certa. Eu me esforcei para não entrar nessa briga hoje, mas o Espírito me impeliu e eu já tomei um posicionamento. E eu me lembro quando criança, eu não entrava numa briga para perder, não. Eu entrava para ganhar. E nessa aqui, eu não vou entrar para ganhar. Eu já entrei ganhando, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus possa te abençoar. Que esta luz brilhe na tua vida intensamente e através de você na vida de tantos quanto possível. E que assim sendo, meus queridos, de fato nós venhamos ver a glória de Deus resplandecendo na vida dos teus filhos, pastores, líderes, membros, enfim, não importa, meus queridos, sendo humilde, Deus vai abençoar. Sim, que Deus te abençoe, é o nosso desejo, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.